O Catar, como você bem disse, é um dos menores países do mundo, tá? São aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados, um país que tem uma população muito reduzida, são mais ou menos 2,7, 2,8 milhões de habitantes, dos quais a ampla maioria desses cidadãos são pessoas oriundas de outros países, como também nós temos ali o predomínio de população do sexo masculino em relação ao sexo feminino, mas um amplo predomínio mesmo, tá? Um outro ponto bastante importante a ser destacado aí sobre o Catar, né, que é um país aí riquíssimo, tanto em petróleo como também em gás natural, produtos esses, né, que compõem aí a base da economia, não só do mercado interno, mas também das suas exportações. Produto esse também que gera aí uma das maiores rendas per capita do mundo. São aproximadamente 140 mil dólares de PIB per capita. Porém, vale ressaltar que isso é apenas uma média, né? Nós temos aí uma pequena parcela que controla uma boa parte, né? Que usufrui aí de uma boa parte dessas riquezas e, não obstante do que acontece em nosso país, uma ampla maioria da população vivendo aí em condições bastante, eu diria, desagradáveis, né? E muitas ainda perto daquilo que a gente pode chamar de indignidade da existência humana. O senhor fala de indignidade da existência humana, a gente tem visto ali na região do Qatar, que o senhor bem descreveu, tem países ali ao redor dele, tem o Irã, tem a Arábia Saudita, que são países que mundialmente são conhecidos pela maneira, vamos dizer assim, autoritária, né, de governo, porque são governos que são regidos pela lei islâmica, né, o tradicionalismo islâmico, que prega, inclusive, algumas discriminações muito violentas, principalmente com a questão da mulher, né, professor? Antes da gente entrar nessa questão da violência contra a mulher, vamos fazer aqui uma análise sobre um conceito que o senhor utilizou aqui, que é o termo democracia, né? Quando nós falamos, então, em democracia, teoricamente, numa desconstrução simples da palavra, né? Demo, população, cracia, poder. Então, poder que vem do povo. Só que mais do que um conceito, né, a democracia amplamente, quando consolidada, ela se manifesta a partir da condição de sentimento. É um sentimento, é um valor, certo? Um sentimento, um valor que vai ao encontro, certo? Das livres manifestações, dentro das prerrogativas, que independente de qualquer cultura, vão ao encontro do bem-estar, da dignidade e dos valores humanos. Esse é o primeiro ponto. Em relação, né, aos pontos abordados em relação às sociedades islâmicas, é importante lembrar, e até para a gente, né, desmistificar e não alimentar desorientações muitas vezes tendenciosas, é que em nenhum momento dentro do livro sagrado do islamismo, o Alcorão, ou apenas Corão, nós temos ali dizeres que remetem a esta violência, tá? Isso, na verdade, não passa de interpretações tendenciosas feitas por a parcela, né, que conduz aí a dinâmica, o poder e a vida na sociedade, muitas vezes para a manutenção do status quo, sendo esta condição alimentada por valores seculares, que muitos, independente de religião, violam os princípios, né, da integridade e da dignidade humana, que acabam colocando aí práticas que agridem, certo? Os direitos humanos, e nesse caso, das pessoas do sexo feminino, certo? E muitas vezes também, né, é importante lembrar que, e reafirmo, não há dentro do livro sagrado do islamismo, ou seja, o Alcorão, frases que remetam a essa situação. É importante a gente desmistificar,
né? Porque quando você compara os 3 livros sacros das religiões monoteístas, né? O Torá, em ordem cronológica, né? Crescente. O Torá, que é o livro sagrado dos judeus. A Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. E o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Os elementos de convergência são infinitamente maiores do que os elementos de divergência. E que os pilares da prática do bem ao outro são pilares fundamentais. O problema são as distorções na interpretação, na aplicação, orientados aí pela manutenção do status quo de um grupo em relação ao outro.